Posso começar? Ok. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui à comissão organizadora da Iseltec pelo convite. É sempre bom saber que o tema da segurança é um tema que desperta algum interesse, principalmente no ambiente académico e de formação, que é efetivamente um bom sinal. Ora bem, eu venho hoje falar-vos aqui um bocadinho sobre segurança aplicacional para a web. Eu sei que imediatamente a seguir a mim vai haver uma sessão específica só sobre um dos tópicos desta segurança aplicacional. Eu venho falar-vos também um pouco de uma organização que se chama OWASP. Okay? Portanto, esses são, digamos, os dois grandes tópicos que eu venho falar aqui hoje. Só antes de começarmos, eu, como ali o orador anterior, esteve aqui a falar sobre privacidade e sobre a nossa presença nas redes sociais e na web. Tenho aqui os meus contactos todos, portanto, quer dizer que os meus dados pessoais andam espalhados pela rede. Portanto, se precisarem de alguma informação adicional ou se quiserem saber um bocadinho mais sobre mim, podem recorrer a cada um daqueles contactos que estão ali. Ora bem, quem é que eu sou? Portanto, o meu nome é Carlos Serrão, eu sou professor auxiliar do ISCTE-UEL. O ISCTE é uma universidade que é mais conhecida não tanto pela área técnica, mas mais pela área de gestão, embora obviamente também tenha um departamento de Ciências e Tecnologias de Informação, onde uma série de licenciaturas são ministradas na área tecnológica. Para além disso, sou investigador num Research Center que se chama ADET-UEL, que faz investigação em várias áreas, desde a multimídia, a realidade aumentada, a segurança, a parte de redes sociais. Portanto, há aqui uma série de componentes de investigação. Para além disso, sou também o Chapter Leader, eu já vou explicar um bocadinho o que é que isto é, o Chapter Leader da OWASP em Portugal. Para além disso, como o orador anterior também teve a oportunidade de dizer, sou também membro fundador da AP2SI, portanto, a Associação para a Promoção da Segurança de Informação em Portugal. Portanto, como eu vos tinha falado, um dos tópicos que nos vai trazer aqui hoje e que nos vai centrar à volta da nossa atenção ao longo desta apresentação é uma coisa que tem muito a ver com segurança e provavelmente eu suspeito que vocês já tenham tido cadeiras de segurança ao longo do vosso curso, pelo menos alguns de vocês, e em que provavelmente já falaram de vários aspectos relacionados com a segurança, mas não sei até que ponto é que deram muita atenção a um aspecto muito particular da segurança e que tem a ver com a parte da própria aplicação. Ou seja, até que ponto é que as aplicações, o software que eu desenvolvo, pode ter ou não um impacto direto naquilo que é a segurança do sistema de informação sobre o qual aquele software vai estar em produção. Então, há aqui uma frase que eu achei interessante e que trouxe aqui para a apresentação, que é: nós não teríamos que gastar tanto tempo, tanto dinheiro e colocar um esforço tão grande em conseguirmos ter segurança de informação a nível das redes se não tivéssemos tão má segurança a nível do software. Portanto, quer dizer que nós estamos a falar aqui de um produto que é software que tem um impacto direto ou indireto também na segurança desses mesmos sistemas. Portanto, quando nós falamos aqui de software, e só para nós olharmos aqui algumas das características deste tipo de software, o software é ubíquo. Portanto, o software está presente nas mais diferentes vertentes da nossa vida. Portanto, desde o momento em que nos levantamos de manhã e começamos a olhar para o telemóvel, ler o e-mail, ou a mandar mensagens para o Twitter, ou ligamos o computador e começamos a trabalhar. Portanto, o software está presente em todas as vertentes do nosso cotidiano. Portanto, dependemos de software para vários aspectos da nossa vida. Inclusive há funções críticas de negócio que dependem igualmente de software. O software está cada vez mais exposto à internet, portanto, quer dizer que eu tenho cada vez mais software interligado entre si e trocar dados e trocar informação. E esta exposição aumentada vai tornar o software visível para terceiros e obviamente vai criar aqui oportunidades para que o mesmo possa ser explorado. E, obviamente, nem todas as pessoas são bem intencionadas. Ou seja, na verdade, quando nós criamos e desenvolvemos software, particularmente se nós estamos a criar software para funcionar na internet, aquilo que nós estamos a dizer, entre aspas, é: ok, tem aqui software, utilizem este software. Agora, o que nós esperamos é que as pessoas utilizem de forma adequada aquele mesmo software, o que pode não vir a acontecer. Características mais específicas do software: é cada vez mais complexo. Okay? Nós temos hoje em dia peças ou programas de software que são cada vez mais complexos em termos de funcionalidades, em termos de integração, é cada vez mais extensível. Ou seja, hoje em dia
nós podemos ter, e citando aqui um exemplo clássico, se vocês pegarem, por exemplo, quiserem construir o vosso blog, colocar o vosso blog na rede, se vocês quiserem usar uma ferramenta para colocar esse mesmo blog na rede, vocês podem usar uma ferramenta como o WordPress, mas depois vocês podem estender as funcionalidades do WordPress com uma série de funcionalidades extra que alguém desenvolveu. Ou seja, o simples facto de vocês estarem a estender as funcionalidades do software original podem estar com isso a introduzir insegurança no mesmo. E também a conectividade, ou seja, como eu falava há pouco, o software está cada vez mais interligado entre si e sobre os mais diversos dispositivos. Portanto, quando nós falamos aqui no ambiente global de segurança, nós podemos estar aqui a considerar uma série de layers distintas de segurança e que vão desde a segurança que eu tenho ao nível da rede, e que eu diria que hoje em dia é um problema que é conhecido e que está mais ou menos bem endereçado. Portanto, existe hoje em dia já um conjunto de soluções que me permitem tornar essa mesma rede minimamente segura e minimamente robusta, até depois termos mais uma série de outras camadas em que essa mesma segurança tem importância, nomeadamente o sistema operativo, as aplicações que funcionam sobre esse mesmo sistema operativo, a base de dados, o próprio servidor web, aplicações de web standard e as nossas próprias aplicações que são desenvolvidas à medida. Ao longo deste stack, há aqui um conjunto de situações que são mais ou menos conhecidas. Por exemplo, se nós estivermos a falar a nível de tudo aquilo que está abaixo daquele domínio das aplicações web específicas e desenvolvidas de propósito e à medida para uma determinada situação, quase todas essas vulnerabilidades estão conhecidas e documentadas. Portanto, alguém já as identificou, já as comentou, inclusivamente já criou um conjunto de receitas para resolver essas mesmas vulnerabilidades. O verdadeiro problema está no nível acima, ou seja, nas nossas aplicações, naquelas que nós desenvolvemos à medida e queremos que elas façam desempenhem uma determinada função. Portanto, aqui nós temos vulnerabilidades que são específicas, que se calhar nós próprios, quando estamos a escrever ou a produzir aquela aplicação, não temos consciência que efetivamente essas vulnerabilidades existem ou que estão lá a ser colocadas, até porque podemos estar pressionados por uma série de outros fatores externos. Qual é que é a tipologia aqui de um ataque aplicacional e, em particular, quando nós estamos a considerar aqui um ataque aplicacional através da rede? Portanto, tipicamente numa arquitetura deste género, que vocês de um lado têm um cliente e do outro lado têm um servidor. Do lado do cliente vocês têm o vosso browser web que vos permite aceder à aplicação e do outro lado vocês vão ter um servidor a funcionar sobre um determinado sistema operativo, usar um determinado servidor web com a aplicação que remete ao desse mesmo servidor. O que é que acontece? Ou qual é que é o cenário típico deste tipo de ataques? É vocês, a partir do browser web, ou um cliente mal intencionado a partir do browser web, lançar ataques àquilo que está do lado do servidor para com isso conseguir tirar proveito de alguma das fraquezas que a vossa aplicação possa ter e inclusivamente propagar essas fraquezas para outras layers ali daquela camada de segurança. Portanto, tipicamente aquilo que é feito é alguém do outro lado, através do browser web, lança um ataque à vossa aplicação e depois esse ataque pode ter uma consequência direta, por exemplo, a nível de revelar dados pessoais ou dados que estejam na base de dados que supostamente não deviam ser revelados, ou, por exemplo, inclusivamente, atacar diretamente o sistema operativo. Existem uma série de situações e uma série de exemplos que vocês podem encontrar, basta pesquisar no Google e encontram diversas situações em que várias entidades foram de alguma forma comprometidas a nível de revelação de informação e a nível de compromisso da forma como as aplicações delas funcionavam. O Citigroup foi uma delas, em que houve informação que foi cedida em cerca de 360 mil contas de clientes e em que, essencialmente, as vulnerabilidades estavam mais ou menos documentadas. Portanto, já existia documentação acerca das vulnerabilidades que esses mesmos atacantes atacaram, nomeadamente o WASP Top 10, uma coisa que eu vou falar a seguir, já documentava, inclusivamente um outro ranking de vulnerabilidades de outra entidade também já identificava esses mesmos problemas. A Sony, que teve muito em voga aqui há uns tempos atrás, precisamente porque sofreu uma série de ataques em que, nomeadamente, a informação da PSN foi revelada, nomeadamente cartões de crédito dos clientes que tinham contas na PSN, e uma das coisas mais fantásticas que foi descoberto neste tipo de ataques é que alguns dos ataques que foram feitos aos sistemas da Sony eram baseados em ataques de SQL injection básicos, sem grande necessidade de elaboração para que eles fossem conseguidos. Eu sei que a seguir nós vamos ter uma apresentação sobre a SQL injection, mas gostávamos de deixar aqui um vídeo e que está um bocado relacionado com o WASP,
mostra como é que um destes ataques de SQL injection funciona. Portanto, vamos supor que vocês têm a URL de um site, que neste caso é um site real, que estava em funcionamento, e que, portanto, o site, utilizando esta, digamos que uma utilização bem comportada do mesmo, o que ele fazia era apresentava aqui um badge que era para usar numa conferência da OASP. O que é que acontecia? Acontecia que se nós pegássemos num conjunto minimalista de comandos SQL e manipulássemos um dos parâmetros daquela URL, era possível fazer um ataque de SQL injection a esse sistema, por forma a que eu obtivesse não apenas o badge do utilizador que estava autenticado naquele sistema, mas de todos os utilizadores que tinham registrado dados naquele sistema. Okay? Portanto, a consequência direta é uma coisa deste género. Vocês terem acesso a toda a informação que estava registrada ali naquele site. Como vos disse, isto é escusam de explorar esta vulnerabilidade porque já não está lá, ok? Portanto já foi corrigida, mas na altura em que isto foi de alguma forma gravado, a vulnerabilidade existia e era possível vocês acederem a toda esta informação. Isto existia numa plataforma chamada Register Online, que tipicamente era uma plataforma que oferecia funcionalidades para vocês poderem registar-se e assistir a uma série de conferências que a própria plataforma ajudava a organizar. Portanto, com isto vocês conseguiam ter acesso à informação pessoal de uma série de utilizadores que estavam lá registrados. Mais recentemente, tivemos um caso cá em Portugal, o caso aqui do DGS, em que mais de 220 mil estudantes, ou dados desses estudantes, era possível o acesso aos mesmos de uma forma indevida. Inclusive, eu coloquei ali isto, mais uma vez também já não funciona, entretanto já desativaram a vulnerabilidade, já desativaram inclusive aquela URL que está ali, mas era possível, substituindo ali naqueles dois parâmetros, candidato ID e candidatura ID, se vocês substituíssem ali os valores onde aparecem ali aqueles X, era possível vocês fazerem uma listagem de forma exaustiva também dos dados que estavam guardados na plataforma, inclusive tinham acesso a declarações feitas em PDF para consultar a situação tributária das pessoas em causa. Portanto, quer dizer que alguns destes problemas e algumas destas vulnerabilidades que estão mais ou menos documentadas aqui são problemas que não têm diretamente a ver, por exemplo, com a segurança da rede. Okay? A rede até pode ser segura. Inclusive, se vocês repararam ali, naquela URL, naquela última URL do site onde os alunos estavam registrados para aceder a bolsas, inclusive a URL era uma URL segura por SSL. Portanto, quer dizer que, supostamente, o site, os dados, estavam seguros. Né? Seguros, mas o problema é que o SSL não segura. O que faz o que dá em termos de segurança é a segurança na comunicação e não outro tipo de segurança. Há aqui um exemplo que é clássico também de como é que se pode explorar este tipo de vulnerabilidades de SQL injection e inclusive, ter um impacto na forma como ele funciona. Portanto, qual é que é o principal problema nisto tudo que nós acabamos de ver? O principal problema é que existe uma generalizada falta de percepção de segurança, nomeadamente nesta área aplicacional. Ou seja, muitas das vezes as organizações e os programadores que produzem aplicações têm determinado tipo de preocupações que não são propriamente consonantes com preocupações de segurança. Eu não quero com isto dizer, e já assisti a situações de algumas em que do outro lado lá estavam audiências que eram programadores e ficaram um bocado chateados por de alguma forma se estarem a insinuar que os programadores eram todos maus e não tinham consciência com problemas de segurança, mas efetivamente há um conjunto de fatores que pode estar direto ou indiretamente relacionado com esses mesmos programadores ou com o conhecimento que eles mesmos têm, que podem contribuir para a segurança ou insegurança de uma aplicação. Eu imagino que na maior parte das situações, e pegando no mercado tradicional de desenvolvimento de software, muitas das vezes as empresas estão mais preocupadas em que os programadores desenvolvam a parte funcional da aplicação, ou seja, ver se efetivamente a aplicação responde ou não a todos os requisitos funcionais que o cliente tem que ter, do que propriamente estar preocupada em ver se por acaso um determinado campo de input está ou não a ser validado quando o utilizador está a passar dados. Só por acaso validar todos os campos de input da aplicação e validar todos os vetores de ataque vai fazer com que a aplicação fique 2 ou 3 vezes mais cara e vocês demorem 2 ou 3 vezes mais tempo a desenvolver. Okay? Portanto, existe aqui claramente um problema a nível da segurança aplicacional e, portanto, este problema tem que ser, de certa forma, ultrapassado. Inclusive, hoje em dia, a maior parte das organizações que tratam deste tipo de problemática já constrói um conjunto de checklists. Portanto, você tem ali um exemplo de um checklist
segurança, para quem faz desenvolvimento de aplicações em PHP, que vocês podem usar para, pura e simplesmente, ver se o código que vocês estão a produzir obedece ou não àquele checklist tal. Ora bem, isto é também importante porque cada vez mais um dos principais vetores de ataque que existe para comprometer a segurança de informação dos sistemas de informação é precisamente vetores de ataque que são produzidos ao nível das aplicações. E, portanto, é importante criar aqui alguma consciência de segurança na parte de quem faz esse mesmo desenvolvimento. Nomeadamente num estudo que foi realizado por uma empresa americana chamada White Hat. A White Hat é uma empresa que está associada ao OWASP e, portanto, que trata um bocadinho aqui também da parte de segurança aplicacional. Eles encontraram, no estudo que fazem, que é um estudo anual, continuam a encontrar uma série de vulnerabilidades aplicacionais web nos mais diversos setores e, inclusivamente, algumas dessas vulnerabilidades são vulnerabilidades que depois têm impactos que podem ser problemáticos, nomeadamente a perda de informação ou a revelação indevida de informação, ataques de cross-site scripting, de modificação de conteúdo. Portanto, há aqui um conjunto de ataques que continuam a ser prevalentes neste tipo de aplicações. Para além disso, mais uma série de outras organizações continuam a apresentar estudos e a apresentar indicadores que mostram claramente que grande parte da preocupação a nível de segurança de informação deve estar centrada também nesta parte aplicacional. Portanto, isto são em termos de contexto. Agora vou falar aqui um bocadinho do que é o OWASP. Portanto, a OWASP, quer dizer, The Open Web Application Security Project, portanto, é uma comunidade que se reúne em termos de um tema comum. E o tema comum é precisamente segurança aplicacional para a web. Portanto, o que o OWASP faz é agregar um conjunto de organizações, agregar um conjunto de profissionais e um conjunto de pessoas que estão interessadas em segurança aplicacional e, de alguma forma, tenta utilizar a energia dessa mesma comunidade para, de alguma forma, influenciar a própria comunidade e terceiros, assim como produzir ferramentas e produzir documentação que ajudam essa mesma comunidade a criar uma maior consciência de segurança de informação a nível aplicacional. Portanto, o que é que o OWASP faz? Promove o desenvolvimento seguro de software, é mais orientada para o desenvolvimento de serviços que estão baseados na web, embora grande parte dos princípios que são usados pela OWASP podem ser igualmente aplicados no desenvolvimento de qualquer outra aplicação, inclusive aplicações desktop, focado principalmente em aspectos de desenvolvimento, não tanto em aspectos de web design. É um fórum aberto para discussão e é obviamente uma organização que é aberta e livre e que tem igualmente recursos abertos e livres para quem os quiser utilizar. Portanto, todos os membros da OWASP são ou podem contribuir com o trabalho, entre aspas, ou com informação para a organização e toda essa informação acaba por reverter também em benefício da própria comunidade. A OWASP oferece um conjunto de recursos livres para a comunidade. Já agora, em termos de comunidade académica, eu acho que era importante frisar aqui pelo menos uma ferramenta. Eles têm uma ferramenta chamada WebGoat. Não sei se aqui já alguém utilizou o WebGoat ou não. Inclusive, para aulas é muito bom. Porque o WebGoat não é mais do que uma ferramenta feita em Java, que é propositadamente insegura e que demonstra grande parte dos problemas de segurança que as aplicações têm. E que mostra também como é que alguém pode comprometer a segurança de uma aplicação web, inclusive demonstra como é que o ataque funciona. Portanto, mostra aquilo que vocês não devem de fazer. E, portanto, pode ser utilizado aqui para nesta vertente mais educacional. Mas não é, obviamente, a única coisa pela qual o OWASP é conhecido. O OWASP é conhecido essencialmente por um documento que se chama OWASP Top 10, em que este documento não é mais do que a listagem dos 10 principais riscos de segurança aplicacional, neste caso para aplicações web. Como é que é suportada aqui a OWASP? A OWASP é suportada através de patrocínios. Portanto, a OWASP funciona com um modelo de afiliação que é pago pelos membros ou, eventualmente, os membros querem tirar algum benefício disso, porque, obviamente, ninguém é impedido de participar na OWASP só pelo facto de não ser membro de pleno direito, e também a nível organizacional. Portanto, há empresas, há organizações que têm afiliação com a OWASP e, portanto, também contribuem com financiamento para a mesma. Se vocês forem à página da OWASP, eu tirei isto lá, vocês encontram lá uma série de organizações e também uma série de universidades ou de institutos que estão lá, de certa forma, associados aqui também ao OWASP. Portanto, como eu vos dizia, o ecossistema daquilo que a OWASP oferece é bastante diverso. Entre outras coisas, aquilo que a OWASP fornece
São, por exemplo, ferramentas que permitem que vocês próprios possam testar a vossa aplicação do ponto de vista de segurança, que é, aliás, uma área extremamente interessante do ponto de vista profissional, portanto, de futuro profissional, e que vocês eventualmente podem estar interessados em seguir, que é a área do penetration tester, ou fazer testes de intrusão a aplicações, para vocês tentarem verificar se uma determinada aplicação tem ou não vulnerabilidades e conseguir, obviamente, resolver essas mesmas vulnerabilidades. Para além disso, eu acho que também oferece uma série de bibliotecas que vocês podem utilizar no desenvolvimento das vossas próprias aplicações e que de alguma forma já mitigam alguns dos riscos que vocês correm quando desenvolvem aplicações para a web do ponto de vista de segurança. E também, obviamente, estamos a falar aqui de aplicações ou de documentação, melhor dizendo, que ajuda a suportar todo o trabalho de desenvolvimento que o programador tem que fazer quando está a criar uma aplicação web. Como eu disse, um dos principais pontos pelo qual aqui a OWASP é conhecida é uma coisa chamada Top 10, que é um documento que lista os 10 principais riscos aplicacionais em aplicações web. Tem tido uma crescente aceitação pela indústria, inclusivamente é curioso se vocês hoje em dia olharem para cadernos de encargos de empresas que estejam a adquirir aplicações web, um dos requisitos que é colocado lá é se a vossa aplicação está ou não alinhada com o OWASP Top 10, portanto, que permite que quem vai fornecer essa aplicação tenha que ter algum cuidado pelo menos com os 10 principais riscos. E esses 10 principais riscos, esta é a versão mais atual, são normalmente revistos de tempo a tempo. Portanto, normalmente eu acho que tentava rever isto de ano a ano, mas torna-se complicado rever isto de ano a ano. Portanto, há, digamos que de 2 em 2 anos, uma revisão dos próprios riscos e, portanto, esta escala é mudada. Portanto, existem aqui 10 falhas, ou 10 riscos que eu acho que considero como mais importantes. Eu acho que uma organização está dividida e acontece espalhada pelo mundo inteiro, está dividida em vários chapters ou vários capítulos, em que digamos que a obrigação de cada um dos chapters locais é tentar de alguma forma dinamizar a comunidade da OWASP e passar esta mensagem da segurança aplicacional para a web a nível local. Portanto, como vocês podem ver, a OWASP tem uma presença a nível global. Recentemente, mais precisamente no ano passado, a OWASP organizou um summit cá em Portugal, onde reuniu toda a comunidade da OWASP durante uma semana inteira num hotel, em que normalmente estes summits são, digamos que, uma forma da organização se autocriar ou autorrecriar ela própria, tentando lançar novos projetos e tentando fazer com que alguns dos projetos que existem ganhem mais energia. Portanto, isto era aquilo que eu tinha para vos dizer relativamente àquilo que a OWASP faz. Então vamos agora falar um bocadinho mais sobre quais é que são estes riscos, ou quais é que são estas vulnerabilidades que a OWASP identifica como sendo aquelas mais críticas. Portanto, tipicamente vamos dividir isto em 4 grandes grupos: ataques contra a infraestrutura, ataques contra a própria aplicação, ataques que são realizados contra os utilizadores e outro tipo de ataques. Eu diria que grande parte dos ataques que vocês vão ver aqui são ataques que podiam ser resolvidos se a maior parte dos programadores aplicassem este princípio que está aqui, que é o parse input, escape output. O que é isto do parse input, escape output? Não é mais do que tudo aquilo que venha do exterior para a minha aplicação ser de alguma forma filtrado. E tudo aquilo que a minha aplicação tenha que enviar de volta para o cliente seja também de alguma forma filtrado, ou escapado, ou tratado antes de ser enviado para o browser web. Grande parte dos problemas que nós temos hoje em dia na segurança web, a nível aplicacional, podia ser resolvido se grande parte dos programadores web que fazem desenvolvimento para a web seguissem estes 2 princípios básicos. Ora bem, ataques contra a infraestrutura, portanto, atacar a camada mais fraca. Portanto, quando nós olhamos para uma aplicação web ou para todo o stack daquela aplicação, na verdade nós podemos estar a considerar, por exemplo, a própria rede, o sistema operativo, o servidor web, o servidor aplicacional e, finalmente, a minha aplicação. E, portanto, tipicamente, quando eu faço isto e quando estou com algumas preocupações de segurança, eu já sei, em termos gerais e aquilo que eu devo fazer para garantir que grande parte destas camadas aqui são seguras. Nomeadamente, se eu olhar para os dispositivos de rede, por exemplo, saber se todos os caminhos estão fechados, saber se os portos desnecessários estão ou não ativos.
Portanto, há aqui uma série de práticas e de boas práticas de segurança a nível da rede que são normalmente tomadas e que permitem normalmente tornar essa rede um pouco mais segura. A nível do sistema operativo, será que todos os serviços desnecessários estão desativados? Será que as contas desnecessárias estão desativadas? Será que as passwords que existem por defeito foram alteradas? Portanto, também um conjunto de boas práticas que se podem aplicar aqui ao nível do sistema operativo e que na maior parte das vezes são aplicados. A nível dos servidores web, será que todos os scripts que eu tenho no meu servidor web e que estão espalhados por lá e que se calhar são o resultado de uma instalação feita por defeito, ou então alguém teve a testar aquilo e deixou lá 2 ou 3 scripts para lá, será que esses scripts ainda lá existem ou foram simplesmente removidos? Será que ainda existem recursos de backup e de teste que estão por lá espalhados? Será que tenho o servidor web atualizado? Será que todas as passwords por defeito foram atualizadas? A nível do servidor web, a mesma coisa. Portanto, será que todas as aplicações de demonstração foram removidas? Tenho o servidor atualizado ou não? A parte da administração está protegida de acesso externo? Portanto, há aqui um conjunto de medidas que normalmente são feitas ao nível destas 4 camadas. Então, o que acontece ao nível da aplicação web? Não é? Portanto, se eu não tiver o mesmo nível e o mesmo empenho em termos de segurança ao nível de todas estas camadas, inclusive pelo último, muito provavelmente aquilo que vai acontecer é que um atacante vai tentar atacar aquilo que é o elo mais fraco. E muitas das vezes, se alguma daquelas camadas, por exemplo, tiver uma password ou tiver uma aplicação que tem uma password por defeito configurada, ou vamos supor, por exemplo, que a vossa aplicação está a usar acesso a um servidor web MySQL e por acaso esse servidor web está a correr com todas as permissões, e porque se calhar vem por defeito e se calhar ainda por cima vem com o username por defeito que é o root e sem password. Portanto, há aqui uma série de coisas que se calhar um atacante vai tentar primeiro explorar antes de chegar à parte do web. E portanto é importante que isto esteja tudo seguro. Ou seja, não serve ter uma aplicação web muito segura se tudo o resto é muito pouco seguro. E portanto o atacante vai tentar atacar sempre pelo elo mais fraco porque é aquilo que efetivamente lhe dá menos trabalho. Qual é o risco? Portanto, preciso ter um elo mais fraco. Obviamente eu vou tentar atacar essa camada. Quais são as contramedidas que podem ser atacadas? Ou que podem ser implementadas? Portanto, garantir a segurança de todas as camadas, que é aquilo que tivemos a ver ali, algumas das medidas estão ali. Reduzir os serviços que eu tenho ao mínimo, não usar passwords que estejam, obviamente, definidas por defeito, ter tudo o mais atualizado possível, portanto, a nível de servidor web, a nível do próprio sistema operativo, inclusive a nível do servidor aplicacional. Tentar usar diretrizes de segurança específicas para cada um dos componentes que vocês tenham na vossa aplicação. Manter a configuração por defeito da aplicação web segura e, obviamente, garantir que vocês têm um funcionamento da aplicação seguro também numa arquitetura que ela própria é segura. Portanto, isto a nível daquela vulnerabilidade da configuração de segurança incorreta dos vossos sistemas. Então vamos entrar aqui agora num outro tipo de ataques, que são os ataques que são direcionados para a própria aplicação. E consistem essencialmente em vocês conseguirem injetar código hostil nessa mesma aplicação e tentar manipular a forma como ela funciona. Atenção que eu vou mostrar aqui algumas coisas que são meramente hipotéticas. Não quer dizer que vocês ao sair daqui possam experimentar isto na maior parte das aplicações que encontrei. Já agora, eu esqueci de fazer isto, eu devia ter feito isto no início, porque é importante fazer um disclaimer sobre estas coisas. Não tentem fazer ou praticar este tipo de atos em servidores ou em sistemas sobre os quais vocês não tenham autorização para o fazer. Okay? Ao fazerem isto, na verdade, vocês estão a cometer um crime. Tá bem? Portanto, não façam isto, ou não tentem fazer nenhum deste tipo de ataques, ou não tentem, por exemplo, colocar a correr um web scanner para tentar encontrar vulnerabilidades em sistemas que não sejam os vossos, ou pelo menos em sistemas para os quais vocês não têm autorização para o fazer. Okay? Porque o facto de estarem a fazer isto, como eu disse, constitui-se como um crime face à nossa legislação. Tá bem? Portanto, tenham algum cuidado com isto. Então vamos lá olhar um bocadinho para isto. Então vamos imaginar que nós temos um serviço como o Flickr, não é? Portanto, e vamos supor que a aplicação do Flickr tinha sido mal concebida. Portanto, vocês imaginem que conheçam o Flickr. O Flickr essencialmente serve para nós colocarmos as nossas fotos online. Não é? E vamos supor que quando eles estão a fazer o carregamento de uma foto, em vez de carregarem uma foto, carregavam um outro fecheiro qualquer que inclusive podia ser um script de PHP que tinha lá um exploit para modificar a forma como a vossa aplicação funcionava. Ok? Portanto, quer dizer que, partindo do pressuposto que o Flickr era vulnerável a este tipo de ataque, significava que provavelmente aquele código que eu estava a passar para o lado de lá podia ser executado e eu não sei quais eram as consequências que isso podia ter. Okay? Não pensei que isto é tão raro quanto isso,
no Flickr isto não é muito comum, nem é expectável que isso aconteça, pelo menos desta forma. Mas, por exemplo, a mim próprio já me ocorreram situações em que, nomeadamente a programar em PHP, e nomeadamente em servidores, em que, lá está, a configuração do mesmo não estava muito bem feita, em que foi possível a atacantes fazerem remote file inclusion, ou seja, alguém remotamente do outro servidor conseguir injetar código na minha aplicação, que era executado localmente no meu servidor web, e que, entre outras coisas, aquilo que permitiu fazer foi que esses atacantes, através da injeção desse mesmo código, pudessem ganhar uma shell no meu servidor, portanto, uma web shell, através de um browser web, e criar lá fecheiros. Inclusive, o que eles fizeram foi criar lá uma cópia de um site de um banco brasileiro, que o que estava a fazer era a servir para enviar phishing para os utilizadores e depois fazer com que os utilizadores fossem ao site, à cópia desse site do banco brasileiro no meu servidor e tentarem, obviamente, ganhar acesso às credenciais dos meus. Portanto, lá está, ninguém comprometeu a máquina diretamente, portanto, ninguém atacou o sistema operativo, ninguém atacou a rede. Aquilo que foi feito foi pura e simplesmente um ataque à aplicação. Portanto, a aplicação estava mal desenvolvida, foi mal programada, o programador que tinha feito aquilo percebia muito pouco de segurança e também percebia muito pouco de programação, e então fez aquilo de uma forma simplista, para ser rápido, para funcionar daquela forma, mas não pensou nas consequências, e a consequência foi aquela que acabei de vos contar. Outro exemplo, que também não funciona, mas que é um exemplo interessante. Vamos supor que vocês entravam na vossa conta do Google, não é? E lá nos campos de login e de password, em vez de vocês escreverem lá o vosso login e a vossa password, escrevessem uma coisa como, por exemplo, admin, clica, ponto e vírgula, menos e depois escrevessem qualquer coisa ali no campo password. Se por acaso o Google, que não fez isto, mas se por acaso alguém pegasse diretamente no input que estava a ser introduzido naqueles dois campos e passasse diretamente esse mesmo input para a query de SQL, que iria verificar se os utilizadores estavam ou não na base de dados, se era um utilizador válido, aquilo que acontecia, na verdade, era que a query SQL, tipicamente era esta toda que está aqui, ia ser alterada e a execução da mesma também ia ter um resultado completamente diferente. E, portanto, o resultado disto era que, na pior das hipóteses, vocês ficavam autenticados como administrador, não é? Uma vez que o sistema ignorava que vocês tivessem introduzido ou não a password. Mais uma vez, isto não funciona no Google, não é? Pelo menos da forma que está aqui, portanto podem lá experimentar que não vai funcionar, mas há vários sites onde é possível ainda usar este tipo de ataques. Está bem? Nomeadamente, eu não vou dizer exatamente qual é que era, mas aí há uns tempos atrás, um site de comércio eletrónico cá em Portugal, que vendia equipamento informático, era vulnerável a este tipo de coisas. Portanto, vocês faziam este tipo de ataque e automaticamente o site deixava-vos entrar em sessão e vocês ficavam com as credenciais do último utilizador que estava registrado na base de dados. Ou seja, podiam fazer encomendas em nome dele. Está bem? Portanto, isto, mais uma vez, é um exemplo de um ataque aplicacional. O Facebook recebe ali uma série de parâmetros também no URL. Não é? Se por acaso os programadores que desenharam o Facebook não tivessem cuidado também a filtrar cada um daqueles campos, eu também posso passar ali comandos de SQL ali na URL e eventualmente, se eles não tivessem tratado desses mesmos campos e os passassem diretamente à base de dados, eventualmente isso podia ter uma consequência. Eu ia ser um bocadinho otimista e estou a partir do pressuposto para que posso fazer um drop à base de dados Facebook. Nem sei se a base de dados se chama Facebook, obviamente. Portanto, tudo o que sejam campos que podem de alguma forma receber o input do utilizador são campos que podem ser passíveis de explorar para passar código malicioso à vossa aplicação, que depois pode ser executado se a vossa aplicação não estiver prevista para isso. Mas é importante que os programadores e quem desenvolve este tipo de aplicações não parta do pressuposto simplista de que tudo vai correr bem, porque os nossos utilizadores são utilizadores bem comportados e, portanto, os parâmetros que eles vão passar à nossa aplicação são exatamente aqueles que eu estou à espera que eles passem. Está bem? Portanto, é melhor nunca partirem desse pressuposto, entre outras coisas, por uma questão de segurança. Portanto, qual é que é o risco? Portanto, qualquer ponto de entrada da aplicação pode ser usado como vetor de ataque para injetar código com estilo mesmo e, obviamente, é preciso perceber que isto não afeta apenas o SQL, pode ter um impacto a nível a outros níveis, nomeadamente pode ter um impacto ao nível do próprio sistema operativo, se por acaso vocês estiverem a executar comandos diretamente a partir da aplicação do sistema operativo.
Contramedidas importantes, vocês filtrarem tudo aquilo que vem do utilizador e, portanto, tentarem procurar não confiar em tudo aquilo que possa ser passado do exterior para a vossa aplicação, nomeadamente, nunca devem copiar diretamente o conteúdo dos campos de input diretamente, por exemplo, para queries SQL ou para comandos que sejam feitos ao sistema operativo. Devem sempre antes, de alguma forma, tentar processar esses mesmos campos, validá-los e depois de terem a certeza que a execução dos mesmos não vai causar nenhum problema de segurança. Estratégias de validação. Vocês podem, por exemplo, usar o whitelist, greylist ou blacklist. Nomeadamente, uma das formas mais diretas e mais seguras de tentarem resolver este tipo de problema é na vossa aplicação criar um whitelist e dizer isto é apenas aquilo que é permitido fazer. Tá bem? Portanto, tudo aquilo que saia desta lista que é permitido fazer é um caso muito específico que ou eu não aceito ou tem que ser tratado de uma forma especial. Mais ataques contra a aplicação. Brincar com os identificadores óbvios. O que é isto? Então vamos supor que vocês têm uma aplicação, neste caso um banco online, fictício, tá bem? E vamos supor que neste banco vocês têm ali uma URL, como aquela que está ali, em que tem um script que se chama user, não é? E depois tem um parâmetro que está a ser passado ali no URL que se chama ACCT, que não é mais do que o account number daquele utilizador. Então, a forma mais direta de tentar explorar este tipo de aplicação é se, por exemplo, eu chegar ali ao account number e tentar alterá-lo. Tá bem? Eu posso chegar ali ao account number e, por exemplo, mudar o 6065 para 6066 ou 6064, portanto, por uma coisa que esteja ali próxima, para ver se a aplicação valida ou não, se aquele utilizador tem ou não acesso àquele account number. Ou pode ter ou não acesso àquele account number. Se a aplicação não validar isso, pimba. Quer dizer que eu, sem autorização, estou a navegar na conta do outro utilizador. Tá bem? Portanto, é importante que a vossa aplicação valide o tipo, ou que faça este tipo de validações destes identificadores óbvios e que seja protegida para isso. Portanto, o risco é, obviamente, eu poder modificar a informação do lado do cliente e, com isso, alterar a forma como a aplicação funciona para aceder a dados que supostamente não devia ter e, portanto, é importante, entre outras coisas, validar e fazer um cross-check com as credenciais de acesso do próprio utilizador e com os outros parâmetros que ele está a utilizar para validar se aquele utilizador tem ou não acesso àquela informação que está a utilizar. Mais ataques contra a aplicação. Quebrar os mecanismos de sessão e de autenticação. Portanto, uma das formas que vocês podem ter também para atacar uma aplicação é, por exemplo, vocês tentarem quebrar os próprios mecanismos que a aplicação implementou para controlar o acesso à mesma, controlar o acesso àquilo que a aplicação faz. Então, vamos supor que vocês têm a seguinte situação, isto mais uma vez estamos a pensar aqui num caso fictício, vamos supor que vocês têm aqui acesso a um formulário qualquer de login, vocês sabem o username da pessoa, mas não sabem a password, e aquilo que vocês podem fazer é tentar várias combinações desse username com várias passwords, e ao final de um conjunto de tentativas, aquilo que vai acontecer é que aquela password ou aquela conta vai ficar bloqueada, e vai ficar bloqueada provavelmente durante algum tempo. Quando a conta fica bloqueada, a maior parte das aplicações web o que faz é criar um identificador de sessão. Tá bem? Esse identificador de sessão vai ficar ativo durante o período em que aquela conta vai ficar bloqueada. Ou pelo menos se a aplicação não tiver cuidado com isso, pode ficar ativo. O que significa que, na verdade, quando um utilizador válido entrar na conta, não é? depois dela voltar a estar ativa, se não for gerado um novo ID de sessão, quer dizer que um atacante pode usar o ID de sessão que tem para entrar em sessão como outro utilizador. Está bem? Portanto, isto é mais uma vez uma forma de conseguir manipular aqui a informação de uma aplicação que está mal concebida nesta perspectiva para conseguir vantagens a nível daquilo que consegue fazer. E como vocês podem também ver, a maior parte das aplicações propaga este ID de sessão pela própria URL, quer dizer que um atacante inclusive pode chegar lá e fazer um copy-paste do ID de sessão para uma URL que já esteja lá. Portanto, um utilizador envia credenciais para uma aplicação, o que esta aplicação normalmente faz é faz um rewrite da própria URL, colocando na URL o ID de sessão. Porquê? Porque o ID de sessão é aquilo que permite propagar a identificação do utilizador ao longo da aplicação, portanto é um dos mecanismos que o HTTP tem
para guardar status acerca do utilizador naquela aplicação, e o utilizador, por exemplo, pode clicar num link que, entretanto, foi enviado de forma maliciosa para ele, através de um email de phishing, ou num fórum, ou noutra coisa qualquer, que aquilo que faz é ler o ID de sessão usando o referer do HTTP para ir buscar lá o ID de sessão que o utilizador lá tem, e depois o atacante pode utilizar esse ID de sessão para entrar, para fazer um hijack da sessão do próprio utilizador. Portanto, de uma forma muito simplista, na verdade o que vai acontecer, ou o que está a acontecer aqui, é alguém roubar, entre aspas, a sessão de um outro utilizador que está devidamente autenticado num determinado sistema. Portanto, qual é que é o risco? Portanto, como eu tenho que propagar informação acerca da sessão, os mecanismos de autenticação e estes mecanismos de sessão são um dos alvos potenciais de atacantes. Portanto, é uma forma que procura explorar a lógica de implementação da própria aplicação para fazer o hijack dessa mesma sessão. Contramedidas importantes a fazer aqui: usar mecanismos simples, normalizados e centralizados de sessão. Portanto, nunca tentar inventar mecanismos específicos para fazer gestão de sessões. Não, usar os mecanismos que estão disponibilizados pelos próprios servidores aplicacionais para criar estes mecanismos de sessão. Apesar disso, nem sempre ser estritamente seguro, porque existem mecanismos de passar por isso. Usar atributos de segurança dos próprios cookies que impedem que alguém de uma URL diferente possa ler o valor de um determinado cookie que não lhe pertence. Validar os próprios identificadores de sessão para saber se o identificador de sessão está a ser enviado do sítio correto ou não, e não está a ser enviado de um sítio diferente. Ter a certeza que o logout testeia efetivamente a sessão para que as sessões não fiquem lá penduradas ad eterno e alguém as possa explorar. Prevenir contra ataques de força bruta e prevenir também contra ataques de denial of service que podem impedir que alguém que tenha acesso legítimo à aplicação possa efetivamente aceder à mesma. Forçar a recuperação segura de passwords, autenticar antes de fazer o reset da própria password e, obviamente, rever o próprio código e perceber como é que a parte da autenticação está criada para que este tipo de ataques, este tipo de vulnerabilidades não possa ser explorado na vossa aplicação. Mais ataques contra a aplicação. Encontrar URLs secretas, entre aspas, escondidas. Vamos supor que vocês têm ali um exemplo de uma URL ali num fórum, não é? Que tem uma URL ali estranha, é? Ali com um conjunto de identificadores ali do próprio Flickr, e depois tem ali uma série de outros servidores, ou por exemplo neste caso, em que vocês aqui nesta URL tem ali um banco, não é? Que tem ali depois dois nomes, reports e dailies, e depois tem ali uma série de parâmetros. Portanto, na verdade, este tipo de ataques o que permite fazer, ou o que tenta explorar, é manipular a própria URL por forma a conseguir aceder a recursos para os quais normalmente não devia ter acesso. Por exemplo, neste caso, o que é que eu podia fazer? Era, em vez de ter acesso aos reports dailies, podia, por exemplo, mudar o dailies para monthly e se calhar existia uma URL que permitia gerar relatórios mensais. Está bem? Portanto, tentar manipular a forma como o URL funciona e tentar aceder a recursos para os quais eu não devia ter acesso. Portanto, neste caso, isto também é típico, particularmente para quem faz desenvolvimento no paradigma MVC, em que vocês normalmente têm um modelo, tem uma parte de view e uma parte de controller, em que normalmente têm um modelo associado a um determinado controlador, não é? Em que esses controladores depois têm um conjunto de ações que despletam um conjunto também de funcionalidades da aplicação. Então, naquele caso, user get account. Então, o que acontece se eu, em vez de user, colocar lá, por exemplo, admin? Okay? Será que a vossa aplicação valida que vocês são ou não administradores, ou por isso simplesmente considera aquilo como uma ação legítima e consegue-vos colocar como administrador e fazer a listagem de coisas que não deve fazer? Tá? Portanto, validar essa informação é igualmente importante. Portanto, as URLs muitas vezes podem conduzir a recursos confidenciais, normalmente podem dar acesso a informação que vocês tradicionalmente não teriam acesso se a aplicação estivesse bem feita. Contramedidas: desautorizar completamente o acesso a determinados tipos de fecheiros, validar todos os pedidos que chegam à aplicação, ter uma autorização explícita para acesso a determinado tipo de URLs e não expor documentos físicos ou com identificadores demasiado óbvios através da própria aplicação. É preferível vocês terem um mapeamento interno com um conjunto de identificadores que só a vossa aplicação é que conhece, do que propriamente colocarem lá a identificação real do documento ou do sítio onde vocês estão a estar a aceder. Ataques contra utilizadores, que é o tipo de ataques que pode ser feito a estas aplicações, que é, nomeadamente, redirecionar os utilizadores para o outro lado.
Vocês já devem ter passado por situações em que quando entram em sessão num determinado site, depois aparece lá um parâmetro que permite redirecionar aquela aplicação para o outro lado. O que é que acontece se, por acaso, eu explorar este redirecionamento de uma forma maliciosa? Tá, portanto, as aplicações devem de alguma forma controlar estes parâmetros de redirecionamento ou, por simplesmente, nem sequer permitir fazer redirecionamento. Portanto, vamos supor que eu tenho aqui um atacante que o que faz é, vai enviar um e-mail, não é? Lá com um link, e o que esse e-mail vai fazer é, a vítima vai carregar no link que contém um parâmetro de não validade, esse parâmetro vai redirecionar a vítima para aqui o site do atacante, que depois vai fazer com que, na verdade, a vítima possa ser redirecionada para um site que vai instalar ou pode fazer um conjunto ou pode explorar um conjunto de ataques que podem buscar informação privilegiada ao próprio utilizador. Portanto, quer dizer que, na verdade, eu tenho aqui uma forma de modificar aqueles parâmetros de redirecionamento de uma aplicação se ela for vulnerável. E, portanto, este redirecionamento pode fazer com que o utilizador, inadvertidamente e sem ele saber, possa ser redirecionado para um site completamente diferente, que inclusive pode ter um look and feel igual àquele que é um site legítimo e que pode induzir o utilizador em erro. Muitas das vezes este tipo de ataques são aquele tipo de ataques que são muito utilizados quando vocês são alvos de ataques de phishing, em que vocês, na verdade, estão a ser reencaminhados para uma aplicação que parece legítima, mas que na verdade não é. Portanto, uma das coisas que pode ser feito aqui é não permitir que a vossa aplicação possa fazer redirecionamento de URLs ou então controlar muito bem qual é que é o range de URLs para o qual a vossa aplicação pode redirecionar e limitar esse range de URLs para impedir que alguém possa colocar um URL diferente. Portanto, isto são algumas formas de poder explorar isto. Ataques contra os utilizadores. Instalar ou executar código hostil do cliente no site web. Isto foi um ataque dos quais o Twitter já foi alvo, que é também muitas vezes conhecido por ataque de cross-site scripting, e que consiste em alguém injetar código que vai ser, na verdade, executado no browser do utilizador. Okay? Portanto, alguém conseguir passar a uma aplicação um conjunto de instruções que depois são executadas no browser do próprio utilizador para que o utilizador possa ser de alguma forma comprometido. Portanto, há aqui vários exemplos de aplicações que podem receber input e algum desse input pode, por exemplo, ser uma situação de cross-site script. Portanto, um exemplo. Vamos supor que um atacante monta uma armadilha, né, e o que o atacante faz é, vai a um site qualquer que é vulnerável e vai lá atualizar o seu perfil. E o que ele vai fazer quando vai atualizar o perfil é, para além de colocar lá a informação pessoal dele, vai lá colocar também um script feito em JavaScript. Portanto, a aplicação, como é vulnerável, não faz no pré-processamento da informação JavaScript e guarda aquilo, por exemplo, numa base de dados. Vamos supor que, e um exemplo muito simples e mais evidente disto é, vamos supor que vocês estão num fórum de discussão, qualquer que ele seja, e numa entrada do fórum de discussão, vocês chegam lá e metem lá um texto qualquer, e depois lá em baixo metem lá script, e depois document.location igual, e uma URL qualquer. Okay? Portanto, o fórum vai pegar nessa informação, não vai tratar aquilo e vai guardar aquilo na base de dados. Da próxima vez que alguém chegar ao mesmo site, portanto, à mesma página e vir a mesma thread do fórum, o que é que vai acontecer? O browser, portanto, o servidor não faz nada, está a enviar aquelas instruções para o browser web, o browser web chega ali, apanha JavaScript e o que faz é redirecionar automaticamente aquela página para aquilo que está lá para aquilo que foi lá colocado naquele script JavaScript. Vão ver, portanto, tradicionalmente o que foi feito aqui é que mais ninguém vai conseguir aceder àquela página, portanto, vão estar sempre a ser redirecionados para aquele sítio. Isto é tipicamente um exemplo de um ataque de cross-site scripting armazenado. Ou seja, alguém consegue armazenar instruções de JavaScript dentro da base de dados daquela aplicação para fazer com que, efetivamente, ela não possa, ou ela tenha um comportamento diferente daquele que era suposto ter. Portanto, mais uma vez, o que é importante aqui é validar sempre a informação que eu estou a guardar. Okay? Portanto, ter a certeza de que a informação que eu estou a guardar na base de dados, ou que estou a aceitar, ou que estou a mandar para o browser web, está a ser de alguma forma transformada por forma a que eu não esteja a passar scripts JavaScript ilegítimos para o cliente, ou que, por exemplo, eu não esteja a guardar JavaScript na minha base de dados para depois tirar aqui algum conjunto de ataques que possam ser contra os utilizadores. Replicar e repetir pedidos previsíveis é o tipo de ataques que pode ser feito aqui contra os utilizadores, nomeadamente se eu tiver, a nível do código da aplicação, ou se eu próprio manipular código que esteja a ser enviado pelo próprio browser web para o meu lado, eu edito, faço um view source e edito o código que lá está e depois posso voltar a enviar esse mesmo código, nomeadamente
e nos exemplos que estão aqui, por exemplo, tentar transformar aquilo que aparentemente são duas imagens, não é, em duas URLs que na verdade fazem um update do status do Twitter. Não é? Portanto, para todos os efeitos, o protocolo HTTP o que ia fazer era apanhar ali um tag source e ia fazer um get para ir buscar aquele source, e na verdade o que ia fazer era executar aquele script para fazer um update do Twitter. Da mesma forma que este script que está aqui, o que vai fazer é, de alguma forma, invocar um formulário para enviar um e-mail. Portanto, tudo isto acontece sem que alguém se passe a perceber que isto está a acontecer. Eu depois não vou ser muito exaustivo, mas obviamente que isto pode ter um impacto também a nível de transações financeiras, por exemplo, se as aplicações forem mal concebidas. Portanto, eu posso estar aqui a modificar determinado tipo de transações que estão a ser feitas pelo utilizador sem que ele se aperceba que isto está a acontecer. No caso de um banco, eu posso conseguir explorar, de alguma forma, a identificação do utilizador e a ação desse utilizador neste mesmo banco, passando depois parâmetros para essa mesma aplicação, sem que o utilizador se aperceba, mas que na verdade resultam numa transação que vai ser efetuada. Portanto, este tipo de ataques normalmente chamam-se cross-site request forgery. Portanto, eu conseguir, de alguma forma, fazer uma modificação dos pedidos que são a ser feitos, sem que o utilizador tenha consciência disso, e usar aplicações para que essas mesmas aplicações façam esse tipo de ataques. Portanto, validar, mais uma vez, a informação e construir aqui um conjunto de campos de controle nos vários pedidos que estão a ser feitos, são formas de conseguir, efetivamente, resolver este tipo de problemas. Mais outro tipo de ataques. Quebrar criptografia fraca. Isto é uma das coisas que eu normalmente digo aos meus alunos, que é algoritmos criptográficos, inventar, esqueçam. Está bem? Não vale a pena inventar nada. Se vocês precisam de usar criptografia numa aplicação web ou qualquer aplicação que seja, recorram a algoritmos e recorram a bibliotecas que já estão devidamente testadas para fazer esse tipo de implementação. Não vale a pena estar a criar um algoritmo criptográfico porque acham que é melhor ou mais fácil, ou porque gostam de usar aquele, quando na verdade corre o risco de alguém poder olhar para o resultado do processamento desse mesmo algoritmo criptográfico e em 10 segundos dizer já percebi como é que isto funciona e consegue recuperar o texto original. Tá? Portanto, não vale a pena usar algoritmos criptográficos que não sejam aqueles que efetivamente são standard e, portanto, são reconhecidos. Mesmo aqueles que são internacionalmente reconhecidos, hoje em dia já é preciso ter algum cuidado, nomeadamente se nós estivermos a falar, por exemplo, de funções para geração de resumos. Inclusive, hoje em dia já há alguns algoritmos de geração de resumos que já são reconhecidos como pouco seguros e, portanto, a utilização dos mesmos deve estar, de alguma forma, limitada. Portanto, tentar evitar que vocês possam codificar a informação que ela depois possa ser facilmente decifrado. Finalmente, temos aqui um outro tipo de ataque que tem a ver com o observar o ambiente, que é o que é que acontece se eu colocar um sniffer entre o browser web e o servidor web. Está bem? Se por acaso aquela comunicação entre os dois estiver a trocar informação sensível, eu com o sniffer consigo recuperar essa informação e ter acesso à mesma. Okay? É por isso que existem mecanismos que permitem que vocês possam cifrar a comunicação entre o vosso browser web e aquilo que vai para o servidor web. Não impede a maior parte dos ataques aplicacionais que nós estivemos a ver aqui, mas pelo menos este ataque de visualizar a informação em trânsito, ele pelo menos consegue impedir esse tipo de ataque. E portanto, é por isso hoje em dia que vocês começam a reparar que grande parte dos serviços que vocês tinham anteriormente na web e que eram apenas disponibilizados via HTTP, hoje em dia já são disponibilizados via HTTPS. Está bem? Portanto, coisas como o Gmail, aliás, o acesso às contas do Google hoje em dia, quase todos eles são disponibilizados sobre SSL. O Facebook, apesar do Facebook ainda dar a opção de vocês terem SSL ou não terem SSL. Os bancos, não é? Portanto, todos estes serviços oferecem ligações seguras. Está bem? Oferecem não apenas a garantia de autenticação, portanto, que alguém que eu conheço quem é que está do outro lado, pelo menos posso ter uma ideia fidedigna de que aquele serviço com que eu estou a comunicar é autêntico, mas também garante que a informação que circula em trânsito, se alguém tentar capturar, não consegue decifrá-la. E, portanto, isto também é outro tipo de vulnerabilidade que é apontada aqui no ASP Top 10 e que, de alguma forma, vai ter que ser combatado pela maior parte das aplicações. Portanto, resumindo, estes são os 10 principais riscos que são identificados. Então, eles estão, de alguma forma, organizados em termos de importância e em termos de impacto que podem ter. A metodologia que foi utilizada para fazer ou para construir
este tipo de índice de vulnerabilidade. Uma metodologia que se baseia em análise de ameaças, nomeadamente medindo qual é que é os agentes da ameaça, quais é que são os principais vetores de ataque e a forma como eles podem ser explorados, quais é que são as fraquezas de segurança em termos de prevalência, portanto, e em termos de detecção, que são facilmente detectáveis ou não, qual é que é o impacto técnico que vai ter dessa aplicação e, inclusive, também qual é que é o impacto de negócio que a aplicação vai ter. Portanto, foi com base nesta metodologia e com base nesta análise de ameaças que foi construído e que continua a ser construído este índice de riscos que a OWASP disponibiliza e que vocês têm acesso a partir desta URL que está aqui em baixo. Portanto, eu gostaria apenas de terminar e de concluir dizendo o seguinte: eu acho que é importante, vocês que estão agora numa fase, imagino, alguns de vocês estão numa fase em que ainda estão a aprender, e imagino que quase todos vocês já escreveram código ou já desenvolveram aplicações web e vão fazê-lo no futuro, que vocês tenham a consciência de que aquilo que produzem e aquilo que fazem tem um impacto também a nível da segurança dessa mesma aplicação. Hoje em dia, os fabricantes de software são um bocado... Não podem ser responsabilizados se por acaso uma aplicação tiver um comportamento estranho na mesma. Mas isso não quer dizer que no futuro seja assim. E para além disso, em determinado tipo de organizações, isso paga-se quase sempre em termos de imagem. Uma organização que tenha uma aplicação vulnerável acaba de alguma forma por ter algum dano de imagem. Ou seja, porquê? Porque os clientes veem, poxa, acabei de colocar, tenho uma conta ali na Sony, na PlayStation Network, e agora acabei de saber que um tipo qualquer quebrou aquela aplicação e tem acesso ao meu cartão de crédito e a alguns dados pessoais. Isto em termos de imagem é péssimo. E, portanto, de alguma forma, vocês devem ter alguma consciência de que isto efetivamente é importante e, portanto, devem de começar a fazê-lo. Outra coisa que eu gostava de deixar desde já claro é que quando vocês olham, imagino que também já tiveram cadeiras sobre isso, e quando olham para o ciclo de vida de desenvolvimento de software, em que passam por aquele ciclo de vida tradicional, identificação de requisitos, a fase de análise, a fase de implementação e a fase de testes, vocês devem considerar a segurança em que fase? Isto agora é uma pergunta. Em que fase é que acham que a segurança deve estar? Na fase de testes? Onde é que acham que ela deve estar, a segurança? Em todo lado, está bem? E deve começar na fase de requisitos, ok? Portanto, a preocupação de segurança, quando alguém desenvolve aplicações, deve começar no primeiro dia, ok? Isso deve fazer parte da análise de requisitos. Se não fizer parte da análise de requisitos, muito provavelmente o que vai acontecer é que eu não vou testar se a minha aplicação é segura. Se eu não tiver requisitos específicos de segurança, eu depois também não consigo testar se a aplicação obedece ou não a esses mesmos requisitos de segurança. É óbvio que, e isto depois também é outra coisa que é importante, que eu posso sempre, de repente, lembrar, fiz este código todo, deixa lá ver se agora isto é seguro ou não. E no final, quando já estiver quase a passar a aplicação para o cliente, ou inclusive quando a aplicação já estiver em produção, só ver se isto é seguro. E se por acaso aquilo não for seguro? Quanto tempo é que vão demorar e quanto dinheiro é que vai custar vocês, entretanto, criarem a segurança dessa mesma aplicação? E será que o resultado final é igual àquele que vocês teriam se tivessem considerado a segurança desde o primeiro dia? Portanto, isto é, ou pelo menos estas são duas mensagens que eu gostaria de vos deixar aqui. Gostava também, obviamente, de vos dizer que a OWASP, como organização aberta e está disposta a acolher-vos a vocês e às vossas ideias para iniciativas que queiram desenvolver, inclusive para projetos nos quais vocês queiram participar. Só para vocês terem uma ideia, a OWASP e a grande parte dos projetos da OWASP foram aceitos. Uma coisa que o Google tem, que é o Google Summer of Code. Já ouviram falar do Google Summer of Code? Sim? Okay? Portanto, quer dizer que grande parte dos projetos que nós temos em desenvolvimento estão a ser suportados hoje em dia financeiramente pelo Google. Portanto, eu não sei, não tenho exatamente a certeza se vocês vão a tempo ou não de se candidatarem, mas podiam até há um mês atrás candidatarem-se como estudantes para obterem uma bolsa que vos permitia trabalhar no projeto da OWASP pago pela Google. Está bem? Portanto, existe este tipo de preocupação e, portanto, aquilo que tenho para vos dizer também é se a OWASP vos puder ajudar em alguma coisa e se vocês acharem que a documentação da OWASP é interessante, usem-na, está bem? E tentem tirar o maior proveito da informação que a organização tem para vos dar. Está bem? Dúvidas, questões que queiram colocar? Se alguém tiver uma questão, tem que ser... Fora daqui, está bem? Não, pode ser aqui, mas tem que ser um pouco mais rápido que o normal. De qualquer forma, eu tenho aqui os meus comentários, os meus contactos. Diga. Se não houver mais questões...
Muito interessante. Só um aspecto, nomeadamente aquilo que referi no fim, obviamente extremamente importante, que na parte da concepção, no desenho, obviamente nas especificações, os requisitos não funcionais, é extremamente importante a segurança. Mas há um aspecto, e gostava da opinião, que é, enfim, essa é uma preocupação e cada vez mais os próprios utilizadores são cada vez mais confrontados com estas vulnerabilidades. O que é que acham da certificação, ou seja, criarmos aqui de algum modo um modelo de melhorarmos a confiança, algumas afirmações de utilizadores, ou de, enfim, referente, que muitas das vezes, enfim, referenciam uma insegurança, umas vezes fundamentada, outras vezes não fundamentada, e qual é a sua opinião relativamente a um processo de certificação, ou seja, evoluir para além de todos os processos que referi, haver certificação das soluções perante os aspectos da segurança, embora a certificação possa ser feita sobre outros aspectos. Ok. Assim, de certa forma, já existem organizações que já fazem certificação desse tipo de aplicações, não é? Se nós estivermos a falar de organizações como instituições financeiras, bancos, etc., todos eles já têm uma preocupação muito fundada nas aplicações que desenvolvem em tê-las de alguma forma alinhadas com alguma certificação de segurança, nomeadamente, inclusivamente, já começam a colocar nos próprios cadernos de encargos das aplicações que desenvolvem este tipo de preocupações, portanto, a aplicação ser robusta contra o ASP Top 10, coisas deste género. O problema é que depois temos aqui um mercado de software que é muito vasto. Não é? Portanto, temos desde segmentos que têm uma preocupação muito fundada em segurança e que vão atrás destas certificações e que acabam por fazer um investimento financeiro nas mesmas, e depois temos também um outro mercado de software que não é compatível com preocupações de segurança e com certificações de segurança e investir em formação dos seus próprios developers para terem preocupações de segurança e ainda estarem mais tempo e dizerem aos clientes que, ok, a aplicação nós podíamos fazê-la em 2 meses, mas como vamos ter que fazer aqui uma certificação de segurança e vamos ter que validar para garantir que isto é bulletproof, vai gastar mais não sei quanto e vai demorar mais não sei quanto tempo. Portanto, isso acaba por ser talvez a solução, mas é uma solução que é de difícil implementação no contexto atual. Ok? Não sei se há mais questões. Não sei se temos tempo para mais, portanto. Estamos mesmo atrasadíssimos. Ok, obrigado. Portanto, enquanto nós fazemos